Boa tarde a todos. Neste vídeo nós vamos tratar dos efeitos extrapenais da condenação que estão previstos nos artigos 91, 91A e 92 do Código Penal. Quando uma condenação criminal ocorre, ela vai sempre produzir um efeito primário, que é a constituição de um título executivo em favor do Estado, sujeitando o condenado ao cumprimento das penas que foram aplicadas na sentença condenatória com trânsito em julgado. Este efeito de produção de um título executivo para que o Estado, então, possa executar a pena ou as penas, é o efeito principal, o efeito primário de qualquer condenação criminal. Além deste efeito primário, a condenação criminal pode também produzir alguns efeitos secundários, como, por exemplo, induzir a reincidência do condenado para novas infrações penais, se vierem a ocorrer, a revogação da suspensão condicional da pena em outro processo, se eventualmente houver, a revogação do livramento condicional também em outro processo, se houver, impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base no 44, em outro processo, se a condenação for por crime doloso. Impedir a suspensão condicional de outro processo, se a condenação for por crime, isso com base lá no artigo 89, caput da Lei 9.099. Então nós temos uma série de possíveis efeitos secundários decorrentes de uma condenação criminal, além daquele efeito primário da constituição do título executivo das penas em favor do Estado. E também temos ainda os chamados efeitos extrapenais da decisão condenatória, que são estes exatamente dos quais estamos tratando neste vídeo, previstos no artigo 91, no artigo 91A e no artigo 92 do Código Penal. No artigo 91, nós vamos ter os chamados efeitos extrapenais automáticos da decisão condenatória. E por que eles são automáticos? Porque a produção daqueles efeitos mencionados no artigo 91 independe de o juiz expressá-los na própria decisão condenatória. Nada impede, evidentemente, que o juiz da condenação expresse na condenação, na sentença condenatória, esses efeitos. Mas ainda que ele não os expresse, estes efeitos serão automaticamente produzidos. Todos aqueles mencionados no artigo 91. O primeiro dos efeitos contidos no artigo 91 é o efeito reparatório do dano. Ou seja, quando alguém é penalmente condenado, criminalmente condenado, automaticamente surge em desfavor dessa pessoa a obrigação de reparar o dano que tenha sido produzido com a prática do crime. Reparação do dano significa nada mais, nada menos do que o dever de indenizar a vítima em relação a eventual prejuízo que a vítima tenha sofrido em razão da prática criminosa. Neste caso, do efeito reparatório do dano, o efeito indenizatório automático, vai restar, quando muito, lá no cível, a discussão em torno do valor desta reparação, desta indenização.
Mas a obrigação de reparar o dano, a obrigação de indenizar, não tem mais campo de discussão, nem mesmo na área civil. Condenado criminalmente, a pessoa que sofre a pena, que sofre a condenação, ela automaticamente é obrigada a reparar o dano que tenha decorrido do crime que ela praticou. Esse é o primeiro efeito automático contido no artigo 91. Um outro efeito que nós temos é o chamado efeito confiscatório de bens em favor da União. E aí nós temos a seguinte situação, ou os seguintes bens confiscáveis, conforme o inciso 2 do artigo 91. Primeiro, o confisco de bens que tenham sido instrumentos usados para a prática do crime. Mas neste caso, só são confiscáveis aqueles bens cuja posse, cuja detenção, cujo porte sejam automaticamente ilícitos, que não podem ser portados licitamente, possuídos licitamente. Então, estes bens são automaticamente confiscados. Por exemplo, uma arma ilegal, substância entorpecente, material de contrabando. Todos esses bens, eles automaticamente são ilícitos. Não é possível nós termos a posse lícita de uma arma ilegal, a posse lícita de cocaína, de maconha, a posse lícita de material de contrabando. Então, esses bens, independentemente de serem ou não, ser ou não declarado, expressado o confisco na decisão condenatória, eles são automaticamente confiscados. Bens que podem ser possuídos, que podem ser portados licitamente, não são alvo do efeito automático de confisco decorrente da condenação. Mas aqueles bens que por si só já não podem ser possuídos ou detidos ou portados licitamente, esses são, como eu disse, automaticamente confiscados. É o primeiro conjunto de bens quando utilizados para a prática do crime, sujeitos então ao confisco automático. O segundo grupo de bens que também pode ser confiscado, com base no inciso 2 do artigo 91, são os bens tidos como produto ou proveito do crime, que são aqueles bens, então, que o condenado houve através do meio criminoso, que ele conseguiu através do meio criminoso. Mas aí nós temos uma ressalva. O confisco, ele só vai ocorrer se for respeitado primeiramente o direito da vítima ou de terceiro de boa-fé, que são preferenciais em relação ao confisco. Então, toda vez que existe, por exemplo, um crime de furto e o bem é recuperado, a preferência é que a pessoa da vítima do furto tenha o bem restituído em seu favor e não o Estado confiscar esse bem. Então, a preferência da vítima ou de terceiro de boa-fé pode sempre ser exercida em detrimento do confisco daquele bem em favor da União. Tá? Sempre que o bem apreendido junto ao condenado ou em meio à investigação tenha sido havido pela pessoa que foi condenada através de meio criminoso, seja o produto ou o proveito do crime. Então, ressalvada a preferência da vítima ou ressalvada a preferência de terceiro de boa-fé, a União, então, ou pode ser, então, confiscado esse bem em favor da União. E a terceira categoria, então, de bens que também podem ser confiscados em favor da União automaticamente, né? E isso está no parágrafo 1º do artigo 91
e um que foi introduzido recentemente pela Lei 13.694, 13.964 de 2019, primeiro, qualquer bem que tenha valor equivalente ao produto do crime ou ao proveito do crime, qualquer bem de origem lícita pertencente à pessoa condenada, com valor equivalente ao produto ou ao proveito do crime em duas situações. Se o produto ou o proveito do crime não for encontrado, ou se eles, o produto ou o proveito, se localizar no exterior, estiver fora do país. Então, ao invés de confiscar o bem ou o produto do crime nestes casos, de não ter sido encontrado ou de estar no exterior, pode ser confiscado em favor da União bem lícito pertencente ao condenado em valor equivalente ao produto ou ao proveito do crime. Neste caso, inclusive, do parágrafo 1º, podem ser decretadas as medidas assecuratórias, que têm natureza cautelar, da lei processual, especificamente o sequestro, a hipoteca legal e o arresto, que são medidas assecuratórias que estão previstas entre o artigo 125 e 144 lá do Código de Processo Penal. Essa perspectiva de utilização de medidas assecuratórias cautelarmente para evitar que o condenado, em meio ao processo, se desfaça dos bens, é autorizada pelo parágrafo 2º do artigo 91, também introduzido pela Lei 13.964 de 2019. Os efeitos extrapenais do artigo 91-A, que também foi introduzido pela Lei 13.964 de 19, esses efeitos não são automáticos, ou seja, eles precisam ser declarados expressamente na decisão condenatória. Eles se traduzem em um confisco por ilicitude de origem presumida. Então, se presume a origem ilícita de certos bens nas circunstâncias estabelecidas pelo artigo 91-A do Código Penal, introduzido, volto a dizer, pela Lei 13.964 de 2019. Para que este confisco por ilicitude de origem presumida do artigo 91-A possa ser decretado, primeiro, o Ministério Público tem que requerer este confisco no oferecimento da denúncia. E ainda indicar a diferença patrimonial, até ali apurada, entre o patrimônio da pessoa que ali está sendo denunciada, que futuramente, se for o caso, será condenada. Então, a diferença entre o patrimônio dessa pessoa e a renda lícita que dá suporte ao patrimônio. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma renda X e uma quantificação patrimonial muito além de X, gerando, então, entre a renda e o patrimônio uma diferença Y, essa diferença Y ela tem que ser mencionada na denúncia para que, se for o caso lá na frente, na hipótese de condenação, o juiz, então, faça o decreto de confisco, expresse o decreto de confisco dessa diferença patrimonial
entre aquilo que tem respaldo em termos de renda lícita do condenado e aquilo que não tenha esse mesmo respaldo. Mas tem alguns limitadores também que precisam ser observados neste artigo 91A. O parágrafo 4º diz que ele precisa, primeiramente, o confisco ser declarado na sentença. Então, por isso que ele não é automático. Mas somente, pelo caput do artigo, somente se aplica a crimes com pena cominada máxima superior a 6 anos. E aqui um detalhe importante. Trata-se da pena cominada, aquela que está no preceito penal secundário da norma incriminadora. A pena aplicada na sentença, ela pode até ser menor do que os 6 anos, desde que a pena cominada máxima a este crime seja superior a 6 anos. O objeto, como eu disse, do confisco por presunção de ilicitude de origem será de bens, então, em relação aos quais não se tenha um respaldo de renda lícita do condenado para dar suporte àqueles bens encontrados como integrantes do seu patrimônio. Essa diferença é o objeto do confisco. E, evidentemente, essa presunção de ilicitude da origem do bem, ela se dá em razão de não haver uma renda lícita capaz de lastrear referido patrimônio. Então, se o cara, por exemplo, tem lá o seu ganho nominal de 1 milhão e aparece com patrimônio de 10 milhões, sem ter uma justificativa lícita para essa diferença de 9 milhões de patrimônio, então esses 9 milhões podem ser objeto de confisco, exatamente por conta de não ter lastro na renda lícita do condenado. Quais são os bens que podem ser objeto desse confisco por presunção de ilicitude da origem? Primeiro, bens de titularidade do próprio condenado, e além dos bens de titularidade do próprio condenado, esse é um detalhe importante, também bens de terceiros, bens que estejam em nome de terceiras pessoas, que aqui vão funcionar como aquilo que popularmente a gente chama de laranjas, né? Mas nas seguintes hipóteses, quando este, entre aspas, laranja, primeiro, tenha recebido o bem gratuitamente, por doação, por exemplo, ou quando ele tenha comprado mediante uma compensação irrisória, quer dizer, por um preço vil, por um preço absolutamente incompatível com o valor real daquele bem, daquele produto. Então, nesses dois casos, quando o laranja, recebeu o bem gratuitamente ou pagou um preço irrisório, um preço vil, então, nesses dois casos, é possível, mesmo estando no nome deste terceiro, se fazer o confisco do bem. A natureza da presunção de ilicitude de origem, neste caso, pela regra contida no parágrafo 2º do artigo 91A do Código Penal, ela a presunção é apenas relativa, juris tantum. Por quê? Porque o condenado ele pode fazer prova em sentido contrário, primeiro demonstrando a compatibilidade dos bens com a sua renda, ou demonstrando de alguma maneira a procedência lícita desse bem, a licitude da procedência desse bem. E é evidente que se ele fizer prova que aquele bem, de uma maneira ou de outra, é compatível com sua renda lícita, ou que tem procedência lícita, então aquela presunção de ilicitude de origem, ela então
não prevalece. Prevalece aquilo que foi provado pelo condenado ou pelo acusado, e neste caso, então, não se cria a condição necessária para se proceder a este confisco do artigo 91A do Código Penal. Falo também ainda de efeitos penais, extrapenais não automáticos, outros que estão previstos no artigo 92 do Código Penal. E por que que eles não são automáticos? Porque o parágrafo único do mesmo artigo 92 informa que estes efeitos, qualquer destes efeitos do artigo 92, precisa ser também declarado na sentença condenatória para poder ser produzido. Tá? Então, o primeiro dos efeitos do artigo 92, que não é automático, que tem que ser declarado, é a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Né? E aí nós temos dois casos. Se o crime da condenação ele tiver sido praticado com abuso de poder ou violação de dever funcional, a perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo já pode ser decretada em condenações a pena privativa de liberdade a partir de 1 ano. Então, se o crime da condenação ele tem uma relação com o cargo, com a função pública ou o mandato eletivo exercido, e tiver sido esse crime praticado com abuso de poder ou violação do dever funcional, se a condenação for a partir de 1 ano de pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção, já pode ser decretada a perda. Se for um crime de uma outra ordem que não tenha essa relação com o cargo, com a função pública ou com o mandato eletivo, aí a perda do cargo, da função ou do mandato vai poder ocorrer somente em condenações superiores a 4 anos de pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção. Então, nestes casos, condenações em crimes não funcionais que não guardem relação com o cargo, com a função ou com o mandato, condenações de até 4 anos não podem gerar paralelamente a perda do cargo, da função ou do mandato eletivo. Então, para poder ser decretada nestes casos a perda, só em condenações que sejam superiores a 4 anos, ou seja, a partir de 4 anos e 1 dia. Outra hipótese também de efeito outro não automático, que também precisa ser declarado na decisão condenatória, é a da incapacidade para o exercício de poder familiar, de tutela ou de curatela. Poder familiar é o poder que pais ou padrastos, dependendo da situação, e madrastas, têm em relação a filhos ou enteados. Tutela é a responsabilidade outorgada a alguém sobre um menor, uma pessoa civilmente incapaz por menoridade, que tenha, por exemplo, perdido os pais ou que os pais tenham sido destituídos do poder familiar. Então, essa criança ou esse adolescente recebe um tutor. E curatela é a responsabilidade que se tem em relação a pessoas maiores de idade, né, que já tenham, em tese, alcançado maioridade civil, mas que por qualquer motivo tenham tido a sua incapacidade reconhecida e aí, em favor delas, sido nomeado um curador. Então, a incapacidade para o exercício de poder familiar, de tutela ou curatela, também deve ser declarada expressamente na decisão, desde que o crime seja apenado com reclusão e tenha sido cometido
Primeiro, contra um codetentor de poder familiar, um cônjuge ou um companheiro, por exemplo. Contra filho, filha ou outro descendente, então neto, neta, bisneto, bisneta, enfim. Contra tutelado, quando for pelo tutor, ou contra curatelado, quando for pelo curador. Então, quando ocorre crime apenado com reclusão, de pais contra filhos, de padrastos contra enteados, de tutor contra tutelados ou de curador contra curatelado, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela também precisa ser declarada na decisão condenatória. E por fim ainda, também nesse artigo 92 do Código Penal, ainda temos como efeito não automático, que também precisa de declaração na decisão condenatória, a inabilitação para dirigir veículo, quando o veículo for utilizado como meio, como instrumento para a prática de crime doloso. Então, se o carro, o caminhão, a moto, enfim, o veículo utilizado pelo agente for instrumento para ter praticado dolosamente um crime, a inabilitação para dirigir veículo, ele ser inabilitado para dirigir veículo, também precisa então ser declarada na decisão condenatória. Estes são então, pessoais, recapitulando, estampados no artigo 91, no artigo 91A e no artigo 92 do Código Penal, os chamados efeitos extrapenais da sentença penal condenatória. Até o nosso próximo vídeo. Boa tarde a todos.